Canadá ou Portugal? Qual seria o melhor país para se morar? Hoje nós iremos sanar muitas dúvidas que eu acredito que você tenha acerca deste país que muitas pessoas pensam como primeira opção na hora de sair do Brasil. E para a gente conversar sobre isso, vou chamar aqui a Ana do canal Posso Te Mostrar para a gente ter uma conversa bem interessante sobre Portugal. Olá, Ana! Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Olá, Lúcia, muito obrigada. Olá, todo mundo que está assistindo. Bora falar de Portugal, podemos falar da Espanha, podemos falar de vários países aqui. Eu estou todos os dias olhando muitas notícias e eu espero contribuir hoje, então, para a gente falar sobre esse ladinho de cá, então. Vamos nessa. Excelente! E o canal da Ana é recheado de informações. Se você ainda não conhece o canal, posso te mostrar. Nós iremos deixar os links aqui na descrição. Já te convido, se porventura você está aí em dúvida, será que é Portugal? Será que é Espanha? Dá uma olhadinha lá no canal que tem muitas informações relevantes para você. Agora, Ana, eu quero começar com uma pergunta que realmente várias pessoas elas acabam tendo em relação à imigração para Portugal. Elas pensam, nossa, será que é só eu chegar com o passaporte? Como que eu acabo fazendo, né? Qual seria o primeiro passo para as pessoas que realmente pensam em morar para Portugal? Lúcia, por aqui nós temos um sistema de vistos. Portugal é realmente visto como um país fácil para emigrar, porque são vários os vistos, são dezenas de vistos que possibilitam você ainda do seu país solicitar e chegar aqui já regularizado. E são vistos com um processo que não é complexo, não é demorado. Tem visto aí que com 2 meses você já chega ali o passaporte na sua casa, então você consegue pegar, vir para o país, né, já de forma regularizada e começar a trabalhar imediatamente. Então, é um processo simples. Nós, como brasileiros, descobrimos um atalho ali há uns anos atrás, que ficou muito conhecido aqui em Portugal, que é a manifestação de interesse. As pessoas vinham como turista, sim, pegavam só uma linha e chegavam aqui e aqui elas se regularizavam pelo trabalho. Mas esse atalho foi eliminado em 2024, o governo tirou essa possibilidade, então agora é obrigatório mesmo vir com visto. Eu cheguei aqui em 2021, vim com meu visto de estudos, que acaba sendo ali uma porta de entrada muito grande, né? O estudo para quem não consegue um trabalho antes de vir. Então, existem algumas possibilidades. Visto de estudo, visto de procura de trabalho, é um dos poucos países que tem isso. Você vir para procurar um trabalho aqui. O visto de empreendedor, o visto realmente para quem já conseguiu um contrato de trabalho, visto para quem é nômade digital, para quem quer montar uma startup, para quem tem muito dinheiro e quer investir no país, tem visto também para isso. Para quem é aposentado, tem rendas próprias. São muitas, assim, são dezenas as possibilidades mesmo de visto. E é um processo considerado simples se a gente compara com outros países do hemisfério norte, né? Então, só com isso vocês já conseguiram perceber que há uma diferença gritante entre Portugal e o Canadá, não é mesmo? Só que a percepção de muitas pessoas, por vezes, é de que seria um país barato e fácil de se viver. Então, essa percepção, ela de fato corresponde com a realidade ou não é bem assim? Não é tão simples assim. É claro que, como brasileiros, o idioma conta muito. Então, chegar aqui e ter um país que fala o mesmo idioma que o seu, embora tenha muitas particularidades, tá? Não é? Eles falam, eles têm palavras, inclusive, diferentes, né? O português de Portugal do português do Brasil. Mas é claro que o idioma facilita muito. Mas os custos, a gente viu aí de uns anos para cá, o custo principalmente da moradia subir muito, muito, muito. Então, eu quase todos os dias trago matéria lá no Posso Te Mostrar falando isso, do preço dos imóveis, tanto para comprar quanto para alugar. Eles subiram e hoje o de Lisboa é o mais caro de toda a Europa, o que é uma coisa inacreditável se você comparar
com o salário mínimo de Portugal, o salário médio também de Portugal, né, que é considerado baixo para os outros países da União Europeia. Então, se você compara com uma Alemanha, com uma Suécia, com uma Dinamarca, o salário de Portugal é muito mais baixo e você tem aluguéis tão caros quanto desses países onde o pessoal ganha mais. Então, tudo isso faz com que é simples de conseguir um visto, é um processo barato se comparado a outros países, sim, mas chegar aqui requer muito planejamento e muita gente errou justamente isso, continua errando nessa etapa, né, de entender em que situação o país está, o que você precisa trazer antes de vir para cá, né, por mais que o visto, tem visto que você precisa ter de dinheiro apenas 3 salários mínimos portugueses na conta, só que 3 salários mínimos você gasta aqui assim, ó, antes de entrar na sua casa, você já está gastando esse valor. Então, você precisa realmente um planejamento aí adequado para ter essa mudança muito mais consciente. Eu acho que essa informação que você trouxe é absurdamente importante, porque várias pessoas acabam baseando o plano delas de vídeos anteriores, de anos anteriores, 4, 5, 6 anos atrás, e isso às vezes não corresponde com a realidade. E a pessoa pode realmente se frustrar se ela não fizer realmente um planejamento adequado. E até um outro ponto em relação à frustração que nós acabamos vendo muito aqui no Canadá é o choque cultural. Então, apesar de Portugal e Brasil, né, nós temos o mesmo idioma, o português, obviamente com várias diferenças, mas, apesar disso, há algum choque cultural importante entre os brasileiros e os portugueses que as pessoas deveriam realmente prestar atenção, colocar no planejamento antes de escolher Portugal como destino final? Olha, eu digo, e cada vez, eu estou aqui há 4 anos, estudo na Espanha, faço meu doutorado na Espanha, vim fazer meu mestrado aqui em Portugal, mas continuo morando em Portugal, mas estou sempre na fronteira, eu moro inclusive na fronteira, assim. E eu falo que eu acho os brasileiros muito mais parecidos com os espanhóis do que com os próprios portugueses. Nós somos mais expansivos, falamos mais, né? Somos até mais acolhedores também, né? Nesse sentido de já se comunicar logo. Os portugueses, eles não, em geral, é claro, não dá para colocar todo mundo, né, no mesmo, né, generalizar assim, mas os portugueses, eles são mais retraídos do que a gente, assim, menos expansivos, eu diria, eles são muito mais tradicionais também, né, então existe um choque nesse sentido. E também a gente tem visto crescer a xenofobia aqui em Portugal nos últimos anos. É um processo assim que você consegue ver claramente a linha de toda a situação, né? Porque como até poucos anos atrás, eu falo de Portugal diariamente há quase 6 anos. Antes mesmo de vir, eu já entrevistava e já falava sobre planejamento. Eu comecei o meu planejamento e compartilhava também nas minhas redes sociais de mudança. E até então, muita gente veio como turista e o número de estrangeiros aqui em Portugal saltou, assim, quadriplicou em 7 anos, para você ter uma ideia. Então, claro que isso teve resultados, né, tanto na questão da economia, na questão da crise habitacional, que é claro, o imigrante não é o culpado desse aumento de preços, mas é evidente que teve uma influência ali nessa quantidade gigante de pessoas que estavam chegando. Para você ter uma ideia, na época que eu cheguei, tinha para você alugar uma casa, tinha gente que colocava o imóvel para alugar, no mesmo dia já tinha, porque tinha fila de 30 pessoas para alugar o mesmo imóvel. Então, é claro que eles foram subindo esses preços ali conforme, né, a oferta e a demanda. Então, tudo isso gerou uma situação em que alguns portugueses, né, mais tradicionais, mais nacionalistas, olharam e falaram: opa, peraí, estamos perdendo nosso espaço aqui para esses estrangeiros, querendo ou não, o brasileiro, né, o brasileiro é a maior comunidade de estrangeiros aqui em Portugal, e a gente viu, então, esse aumento de xenofobia, assim, né. Eu posso dizer que no meu dia a dia, no meu convívio com meus senhorios, né, que são os proprietários do meu imóvel, com o meu convívio com os meus colegas no mestrado, com as pessoas que eu conheço e tudo mais,
Eu me sinto muito bem recebida entre os portugueses. Mas nas redes sociais a gente vê uma diferença gigante, assim, de como eles, o discurso de ódio aumentou bastante, sabe? Então, tudo isso tem um impacto da pessoa que está planejando, que está querendo chegar aqui, ou que acaba de chegar aqui, ela pode estranhar determinadas coisas que não é só pelo fato de falar o mesmo idioma que tá tudo em casa. Não é bem assim. Nós não somos. Aqui, Portugal não é uma extensão do Brasil, é um outro país. Muito bem pontuado, Ana, muito bem pontuado. E olha só que interessante, porque aqui no Canadá nós tivemos um movimento semelhante. Para recuperação econômica após a pandemia, o que o governo acabou fazendo? Aumentou a entrada de estrangeiros no país. Então, foi uma estratégia, segundo o próprio ex-primeiro-ministro, para realmente evitar a recessão. Só que isso impactou significativamente na estrutura do país, especialmente também no mercado imobiliário. Então, perceba que as similaridades entre os dois países nesse sentido realmente são bem interessantes. E aqui no Canadá, o grupo que mais sofre preconceito são os indianos. E por quê? Porque foi a cultura que chegou no país em maior número. Então, os brasileiros em Portugal estão, obviamente, só nesse sentido de volume de estrangeiros no país, assim como os indianos aqui para o Canadá. Para vocês terem noção, é o que nós vemos nas redes sociais em relação aos indianos. Esse preconceito é justamente porque, segundo os canadenses, eles estão perdendo a identidade cultural porque os indianos chegaram aqui realmente em massa no país. Eu vou te dizer que aconteceu um processo bem similar aqui também em Portugal. Tem recebido muitos indianos, bengales, né, de Bangladesh. Também houve esse aumento justamente por conta dessa possibilidade de entrar como turista e se regularizar pelo trabalho e também de um visto altamente democrático que Portugal iniciou em 2023, que foi o visto para procura de trabalho, onde a pessoa sem qualificação nenhuma ela pode vir solicitar o visto, chegar no país e procurar um trabalho para ter a sua autorização de residência. Então também houve um aumento expressivo. Esse discurso, principalmente na internet, aumentou bastante, porque alguns até falam, os brasileiros saíram um pouco do foco porque a comunidade indiana acabou sofrendo ainda mais preconceito do que os brasileiros, justamente por ser uma cultura menos parecida do que a do Brasil e Portugal, né? Então, a cultura, a religião, a língua, né? Claro. Então, muitos portugueses nacionalistas ali, tradicionais, e que não gostaram dessa movimentação toda, culpam, tanto que houve uma mudança de governo aqui, né? O governo que era de esquerda e agora é um governo de direita com outro discurso de imigração, com muitas mudanças importantes nesse processo de visto e de documentação. Então, é bem importante você mencionar sobre isso, que muitas pessoas acreditam que essa questão está acontecendo apenas no Canadá. Nós até fizemos um vídeo recentemente falando um pouco dos indianos aqui no país, e isso gerou, né, um movimento muito grande aqui no nosso canal, como se apenas o Canadá que estivesse recebendo os indianos. E não, na verdade, vários países, Europa principalmente, também estão recebendo vários imigrantes indianos. Mas vamos lá, vamos ao seguinte, que tem vários brasileiros que estão na dúvida entre o Canadá ou Portugal. Seguinte, um dos pontos que nós acabamos falando com muita frequência aqui no nosso canal é que chegar no país por si só não é o suficiente, porque uma coisa é chegar, outra coisa é permanecer, que há realmente um abismo entre você querer chegar propriamente e permanecer. O que você acha que o brasileiro realmente precisa prestar atenção se ele quiser não apenas chegar em Portugal, mas permanecer e ter qualidade de vida no país? Boa. Olha, tô até com a minha canequinha aqui, ó. Educação transforma vidas. Eu sou assim, eu levanto sempre a bandeira da educação, da qualificação, porque eu sou professora também, além de criadora de conteúdo, eu sou professora de marketing aqui em Portugal, numa escola portuguesa. Então, eu vejo a mudança significativa quando as pessoas, primeiro, se preparam antes de vir, conhecem muito bem o país para onde estão vindo, toda a situação, entendem que os salários
são baixos aqui em Portugal, assim, se você pegar a pirâmide, né, dos 27 países do espaço Schengen, você olha, né, desse bloco que fazem parte alguns países da Europa, você olha que Portugal está bem na metade da pirâmide em relação ao salário mínimo. Né? Então, é um salário que, se você compara com todos esses países outros conhecidos, né? Até mesmo a Espanha, nossa vizinha aqui, com a Alemanha, com todos os outros mais para o norte, é um salário muito baixo. E se você tem um aluguel alto, essa conta não fecha ali, né? Não bate. E eu acho que o que as pessoas precisam compreender é essa chavinha de que há muito trabalho, sim, em Portugal, há muito trabalho aqui. Isso eu nunca vi uma pessoa falar, eu não cheguei em Portugal e não consegui trabalho. Nunca vi, porque você consegue, há muitos empregos, mas empregos que vão te pagar um salário mínimo. A maioria aqui vai te pagar um salário mínimo, vai pagar 1.000 euros, 1.100 euros, o que muitas vezes é insuficiente para você pagar o seu aluguel e as suas contas. Quando a pessoa ela entende que se ela se qualificar, se ela fizer ali uma formação, ela consegue possibilidades muito, muito melhores de trabalho, muda muito a chave da situação. Às vezes eu vejo assim, comentários, né, de seguidores, mas aqui todo mundo ganha um salário mínimo. Opa, peraí, todo mundo não tem como o país todo ganhar um salário mínimo se os aluguéis básicos ali estão começando em quase um salário mínimo. Ou seja, não é a realidade de todo mundo. Há pessoas com muita condição financeira aqui. E eu conheço brasileiros que estão muito bem inseridos no mercado português, trabalhando nas áreas das mais diversas, desde TI, onde, né, uma pessoa ela tem ali a formação, tem o inglês fluente, ela está trabalhando muito bem, ganhando muito bem no TI, até os caminhonistas, os caminhoneiros. Aqui em Portugal a gente chama de caminhonistas. Os caminhoneiros internacionais, onde eles fazem ali o tráfego de alimentos, de carga, né? E que trabalham aqui. Aqui os países são minúsculos, diferente do Canadá, diferente do Brasil também, os países são bem pequenininhos. Então, em 30 minutos você está ali na Espanha, daqui a algumas horas você já está ali na França. Então, os caminhoneiros, por exemplo, eles estão numa lista de profissões também, onde são muito bem remunerados aqui em Portugal. Então, é isso, assim, se você se qualificar, e quando eu falo qualificar, não precisa ser, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, não é isso. Sua área é técnica, faça um curso técnico, faça ali uma qualificação dentro daquilo ali, se especialize em alguma coisa onde a sua mão de obra será mais valorizada, né? Então, os próprios caminhoneiros, se você quer trabalhar como um caminhoneiro aqui, você tem que fazer uma conversão de carta, né? De CNH para carta portuguesa e uma certificação portuguesa. Sem isso, você não vai conseguir trabalhar formalmente. Então, essas coisas, esse caminho eu super recomendo, sabe? Você pode começar a se qualificar ainda do Brasil, mas se qualificar aqui e ter um diploma europeu dá um peso muito grande, assim, sabe? Então faz muita diferença. Você até me levantou uma dúvida, né? Porque muita gente acaba nos questionando e eu vou passar a bola para você. Portugal, ele é um país aberto, o mercado de trabalho, ele é aberto para mão de obra estrangeira em todos os níveis ou apenas em certas profissões? Porque o Canadá ele é conhecido por ser um país aberto até certo ponto, né? A maioria das profissões. Então você vai encontrar um brasileiro que ele é gerente de uma multinacional, por exemplo. Não tem restrição, não. O gerente só é canadense. Não, aqui nós não temos essa restrição. Mas muito se ouve falar que na Europa é assim, que as vagas de trabalho para estrangeiros, elas são até determinado nível. Isso é verdade? Olha, eu realmente visualizo que são muito mais, eles focam muito mais nos outros europeus, né? Então, aqui como a gente está num país que dificilmente vai vir um alemão para cá, porque o salário aqui é bem menor do que na Alemanha, então eles acabam ficando entre os portugueses mesmo.
é muito comum, inclusive, os portugueses saírem de Portugal, né? Os jovens portugueses, tanto é que o país é um dos mais envelhecidos da Europa, porque os jovens portugueses saem todos para ganhar mais dinheiro, em Luxemburgo, na Suíça, em outros lugares que a nacionalidade europeia faz toda a diferença, né? Então, eles vão até mesmo estudar na França, em todos esses outros países, para poder já ter uma qualificação por lá, uma formação e trabalhar lá. E aí a gente acaba vendo muitos deles retornando quando já estão aposentados e morando então em Portugal. Esse fluxo é muito comum. Mas sim, a gente vê uma limitação. É claro, existem brasileiros, o brasileiro ele tem uma coisa de empreendedorismo muito forte, e eu acho que aqueles que empreendem aqui se dão muito bem, têm uma chance de dar muito certo. Portugal é um país que, se a gente comparar a parte digital com o Brasil, tá anos atrás, assim. O Brasil dá um banho na área digital, na área de marketing, de tecnologia. Não sei como é que é por aí no Canadá. Eu até ia falar para você, nossa, parece que você está descrevendo o Canadá, que nesse ponto realmente o Canadá também está muito atrás do Brasil. Exato. Aí você junta uma população envelhecida com um sistema que ainda está muito arcaico. Aqui a gente recebe a cartinha para receber a senha de algum aplicativo. Então, assim, agora que a gente vê realmente uma movimentação maior no país para o digital. Mas aí você junta tudo isso e você acaba vendo uma limitação mesmo em grandes cargos de brasileiros ou de estrangeiros do hemisfério sul, por exemplo. Você vê muito mais de pessoas que são ou da própria Europa ou dos Estados Unidos, né? Então, me parece que aqui na Europa eles são realmente mais fechados quanto a isso. Os que se dão muito bem são aqueles que vão realmente empreender aqui, criar o seu negócio, usar essa criatividade brasileira para montar algo e acabam tendo muito bom retorno financeiro. Eu vejo assim de tudo, de gente que era pedreiro no Brasil, chegou aqui, trabalhou muito, é uma mão de obra valorizada, inclusive a parte da construção civil, e hoje ele tem a construtora dele. Então, hoje ele é dono e tá seguindo a vida dele. Então, você vê essas questões assim. Mas, de fato, dá para a pessoa se inserir no mercado, dá para alcançar níveis mais elevados, mas parece que o topo mesmo ainda é muito fechado. Uhum. Interessante. Você até comentou dessa movimentação de portugueses saindo de Portugal durante a juventude e depois eles voltam para se aposentar. Eu vi recentemente um comentário da BBC News Brasil, eles falando por que imigrantes estão indo embora de Portugal. A título de curiosidade, eles fizeram um vídeo muito semelhante acerca do Canadá também. E os conteúdos, eles são muito parecidos, né? Que muitos imigrantes, eles estariam deixando Portugal por conta do custo de vida, especialmente o aluguel, especialmente o custo de mercado. E esse tema tem estado em discussão de uma forma muito forte em vários países. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação a isso. Há muitos imigrantes, especialmente brasileiros, que estão saindo de Portugal, mesmo você tendo explicado esse cenário, né, que há vários empreendedores que estão se dando super bem. Isso é uma realidade? Com certeza. Eu vejo aqui, acompanho centenas de seguidores que vão me mandando ali o que eles estão fazendo, como eles estão, onde que eles estão trabalhando. Eu vou acompanhando mesmo, adoro. Assim, tem gente que segue com a gente há 5 anos, e eu tenho visto um fluxo muito grande de pessoas saindo de Portugal, indo principalmente para a Espanha, que é logo aqui do lado, e que tá, me parece, assim, eu trago especialistas, né, para entrevistar no canal, tanto de Portugal e agora também da Espanha, porque parece que na Espanha eles estão fazendo um fluxo contrário de Portugal. Quanto que em 2020, 2021, até 2023, por conta desse visto de procura de trabalho, Portugal abriu muito as portas para os estrangeiros. Agora, em 2024, com essa mudança de governo, eles falaram: opa, fecha
tudo, fecha um monte de coisa. Os vistos continuam acontecendo. O visto para procura de trabalho ele foi encerrado na modalidade aberta. Ele vai vir aí reformulado. Estamos aguardando essa reforma, mas agora a ideia é que ele venha só para altamente qualificado, só para determinadas profissões e não mais para qualquer coisa. O que com certeza vai diminuir muito esse fluxo vindo aqui para Portugal. E aí, o governo, inclusive, esse que ganhou em 2024, ele ganhou justamente com a campanha falando que ia fechar as portas da imigração, ia diminuir essa imigração descontrolada, como eles chamam. Então, a gente vê essa movimentação, vê eles encerrando alguns processos ali de entrada de estrangeiros em Portugal, e o sistema todo, que junta tudo isso que eu falei, mais a parte do digital aqui, que ainda é muito atrasada, você junta tudo isso e você tem pessoas extremamente frustradas, porque mesmo aquelas que vieram com tudo certinho, com visto, ficaram com documentos vencidos aqui e meses de espera, ano de espera, com documento vencido, sendo que ela cumpriu todas as etapas, sabe? Junta aí o salário mínimo, que é baixo, né? E o aluguel, que é alto, o aumento, quando a gente viu explodir ali a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente viu um aumento aqui nos mercados. Então, coisa que eu chegava aqui, eu comprava a 80 cêntimos, hoje já é dois e pouco, três e pouco. Então, assim, é uma mudança considerável, mas o aluguel maior ainda, é absurdo, assim, o quanto que cresceu. É, Juntando tudo isso com esse discurso de xenofobia que a gente vê aumentar principalmente nas redes sociais, a pessoa fala: opa, eu não sou mais bem-vinda aqui. Opa, mesmo eu tendo vindo com meu visto, com tudo certinho, trabalhando, descontando imposto, que o imposto é alto, né? A pessoa parece que fala: não estou mais pertencendo a esse lugar, então prefiro pregar minhas coisas e ir embora. E aí você vê o país do lado, a Espanha, implementando legalizações de estrangeiros que já moram lá e que não tinham documento, e também facilitando um visto. Tem um visto, para você ter uma ideia da Espanha, tem um visto que é o de nômade digital, que você entra na Espanha como turista, solicita lá, em 20 dias úteis ele sai, a sua autorização. Então, assim, quando você compara tudo isso, as pessoas falam: opa, então a quantidade de gente que fala: estou indo para a Espanha, consegui um trabalho na Espanha, estou indo lá, é um fluxo muito grande. E sem dúvida também as pessoas que acabam voltando para o Brasil, né? Existe também esse fluxo que você vê. Mas geralmente, Portugal já era muito considerado uma porta de entrada dos brasileiros na Europa. Pela facilidade do visto, a pessoa ficava aqui 5 anos com um documento e conseguia nacionalidade portuguesa, então dali ela já ia para outro país ganhar mais. É claro, não são todas as pessoas. Eu mesmo vim para Portugal pensando em Portugal, em comprar minha casa e fazer as coisas aqui, mas com todas essas movimentações acabaram aí, muitas pessoas ficaram frustradas, decepcionadas com tudo isso, sim, e estão sim fazendo um movimento de ir para outros lugares. Eu achei muito interessante que você trouxe essa outra realidade da Espanha, e eu até quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês querem que a Ana volte aqui para a gente conversar sobre a Espanha? O que vocês acham sobre isso? Já escrevam aqui nos comentários. Ana, volta aqui que eu quero saber tudo sobre a Espanha. Inclusive lá no canal dela tem vários vídeos sobre as diferenças, principalmente entre Portugal e Espanha. Convido vocês a realmente se inscreverem no canal da Ana e já escreve aqui no comentário se você quer que ela volte aqui para falar sobre a Espanha. Se você está gostando do nosso bate-papo, também não esqueça de deixar o seu like aqui para nós, que assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante para você. Então, já deixa aqui o seu like em forma de agradecimento para Ana, que está compartilhando tantas informações importantes para nós. A propósito, você comentou sobre esse visto de nômade digital. Aqui no Canadá nós também temos. Então, se porventura você é nômade digital, você também consegue esse visto aqui no Canadá, tá? Você não precisa comprovar nenhum vínculo de trabalho, mas sim dizendo que você é nômade digital e você consegue ter um visto, ele é bem semelhante ao de turista aqui no Canadá também. Então, o Canadá, obviamente, está querendo que essas pessoas venham gastar pelo dinheirinho delas aqui no país também.
É. E você até comentou que há pessoas, que obviamente elas dependem do trabalho em Portugal e que elas vão bancar o custo de vida recebendo o salário do empregador ou até mesmo os empreendedores, né, mas que há também empreendedores que estão chegando, principalmente esses nômades, digitais, sabendo dessa diferença entre esses 2 públicos, que um depende do mercado de trabalho local e outras pessoas que não dependem do trabalho, local. Essas pessoas elas acabam tendo, obviamente, dificuldades diferentes nos primeiros anos de vida. O que você diria para a pessoa que ela quer ir para Portugal, para ela realmente se preparar em relação aos primeiros anos? O que esses públicos, eles em comum, eles precisam se preparar acerca dessas dificuldades dos primeiros anos em Portugal? Sim, é verdade, assim, há uma diferença em que aqui eu falei, emprego tem aos montes, e tem mesmo, mas é emprego na fábrica, no supermercado, a parte das indústrias é muito, muito forte, então o pessoal que acaba de chegar aqui, muitas vezes eu já vi isso, assim, a pessoa é médico, é formado em medicina, tem toda a documentação, mas ela não consegue uma validação de diploma para trabalhar aqui em Portugal. E aí ela vai trabalhar na fábrica, lá na parte assim, colocando mesmo ali, ó, parafuso, apertando determinado função ali, montando um carro e ganhando um salário mínimo. Sendo que aqui em Portugal precisa urgentemente de médicos, por exemplo. Então acontece isso aos montes. Às vezes a pessoa tem uma formação no Brasil, mas essa formação não é válida aqui para Portugal. E isso entra muito nessa parte do planejamento, porque você pode começar a validar o seu diploma ainda do Brasil, você pode contratar serviços. A gente lá no Posso Te Mostrar sempre indica, né? Tanto os advogados para fazer o pedido de visto, quanto também para validação de diploma, para solicitar documento. Tem documento que você pode solicitar ainda do Brasil, do país onde você estiver. Chegar aqui com tudo isso já mais mastigadinho, preparado, nossa, muda muito a estrutura de vida, né? Eu tenho um amigo que chegou aqui e ele olhou para mim e falou: Olha, Portugal que você conhece é muito diferente do Portugal que eu conheço, porque ele chegou, ele estava fazendo mestrado junto comigo, mas ele estava trabalhando numa empresa de lavar barcos. E aí ele estava todo quebrado, assim, cheio de dor. E aqui, ó, os direitos trabalhistas em Portugal também estão muito atrás do Brasil, viu? Não tem, se machucou, tem direito a tal coisa, não é muito bem assim, não. E eu falei, cara, mas se a gente comparar a minha preparação, eu fiquei ali anos preparando a minha mudança, fazendo etapa por etapa, para justamente tentar cortar alguns caminhos que seriam ali mais complicados na chegada aqui. E aí a gente, né, esse amigo, a gente conversava muito sobre isso, o quanto ele não se preparou, ele pegou e veio. É uma situação assim, sabe, que você pode cortar, chegar a alguns atalhos se você planejar antes mesmo de vir. Isso vai facilitar muito a sua vida. Como essa questão, a validação do diploma, solicitar documento antes mesmo de vir, é possível, né? O tipo, o nosso CPF, você precisa dele para tudo. Eu já cheguei aqui, o primeiro lugar que eu entrei foi na minha casa, porque eu consegui alugar esse apartamento ainda do Brasil. Então, essas questões em que. E não é questão de dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, então eu posso fazer isso. Não é questão de preparar mesmo, de planejar mesmo, né? Então eu vejo que quem se prepara, quem planeja, quem vai fazendo ali etapa por etapa, consegue chegar e ter uma situação muito melhor. Além disso, junto ali a parte da qualificação aqui na Europa, em Portugal, em lugares onde você vai ter um certificado português ali, eles valorizam demais isso. Às vezes você tem uma experiência gigantesca no Brasil, mas você tem que ter um diplominha ali daqui de Portugal para poder valer ali e conseguir a vaga. Então, tudo isso assim tem que pesar e entra nesse planejamento estratégico antes mesmo de vir e que vai mudar a condição de trabalho dessa pessoa, a condição de qualidade de vida. Por exemplo, quer ver uma outra coisa? Aqui nós temos climas muito diferentes, por mais que seja um país bem pequenininho, se você está no sul,
você tá com um clima. Se você tá no norte, é outro clima bem diferente. Aqui eu tô na parte do norte, nesse momento está um frio, muita chuva, e eu sei que tem muita gente que não se adapta a isso. Então, por que não escolher já com foco em, opa, para onde que vai ser melhor? Onde que tem mais aqui da minha área, por exemplo, de vagas na minha área, para eu poder já chegar, né? Então eu vejo muita gente que fica pipocando de um lugar para o outro. Ah, não deu certo aqui, vou para lá e vou para lá. E poderia ter cortado, reduzido esse caminho se tivesse preparado melhor. Olha, se você não entendeu o que a Ana falou, eu sugiro que você volte e escute de novo. Que isso que ela acabou de falar foi uma verdadeira aula. E ela se aplica a qualquer país. Você pode cortar a parte que ela falou Portugal e encaixar qualquer país. Planejamento estratégico é fundamental. Olha a importância que ela falou, essa questão de mudanças. Aqui no Canadá acontece a mesma coisa. A pessoa às vezes precisa mudar de província por uma questão relacionada à imigração, ou às vezes ela não se adaptou ao clima. Então, o planejamento, ter conhecimento acerca do país é fundamental antes de você fazer essa mudança. Então, realmente, já se inscreveu lá no canal da Ana? Se você não se inscreveu, por gentileza, vá lá se inscrever, porque essas informações, elas realmente valem ouro. E eu até quero fazer uma pergunta para você, que tem muita gente que está naquela fase do sonho, ela está sonhando em sair do país, né? Só que ela ainda tem muito medo, porque óbvio, essa mudança, ela vai mudar significativamente toda a sua vida. Essa jornada de imigração, ela não é brincadeira. Então é claro que nós compreendemos que essas pessoas, elas acabam tendo muitos medos, né? Mas se você pudesse ajudar essas pessoas de alguma forma, por exemplo, que perguntas essa pessoa deveria se fazer antes dela realmente decidir se Portugal seria ou não o local mais adequado para ela, e qual conselho você daria para essa pessoa? Boa, então vamos lá. Quais perguntas, né? Primeira, eu tenho algo, eu faço algo que será útil para Portugal? Se não, já começo aí a procurar isso. Da mesma forma que para ir para o Canadá você precisa saber o inglês, o francês, vai te ajudar muito. Então, já que o idioma a gente já tem o mesmo, qual profissão, qual qualificação, o que você tem de fato para contribuir para esse país aqui? Por que eles precisam ter você aqui? Então, isso é uma coisa. Segundo, eu estou preparado financeiramente? É algo que é muito importante, porque, Lúcia, eu já vi gente, assim, seguidor falar: Ana, eu fiz uma mudança de país, eu cheguei em Portugal com 200 euros. Mudar de vida, para mudar de país. E eu falo assim: não tem como. Essa época, inclusive, eu já quero deixar bem claro que essa época já passou, porque não existe mais a possibilidade da pessoa se regularizar aqui como turista através do trabalho. Ela está restrita a pessoas muito específicas, assim. Então, aquele amplo, que às vezes você tem um amigo, um colega, um familiar que veio como turista e se regularizou, saiba que essa via não existe mais. Então, primeiro, segundo, né? Qual é o visto que eu me encaixo? Porque também vai mudar aí muito a sua estratégia, né? Aqui o estudante ele pode trabalhar livremente, o cônjuge, né, o acompanhante pode trabalhar livremente do estudante, então já é um fator interessante, por isso que o visto de estudo ele acaba sendo uma porta de entrada muito legal. Mas é isso. Dinheiro, estou preparado financeiramente, estou preparado psicologicamente para. Eu falo que quando a gente chega em Portugal, a gente nasce de novo, porque a gente vai tirar todos os documentos desde o início, né? Então, o que a gente levou anos para conquistar no Brasil, nossa certidão, RG, CPF, aqui a gente vai ter que fazer tudo em tempo recorde para começar a trabalhar, tocar a nossa vida, né? Então, conhecer todos esses documentos, essas etapas, né, de burocracia mesmo, que vai impactar o quanto rápido você vai conseguir trabalhar, o quão rápido você vai conseguir ter a sua casa, né? Eu estou pesquisando o suficiente para entender qual é a região que eu quero ir, que eu vou me dar melhor, seja com a parte do clima, seja com a parte do emprego, seja com a parte das pessoas. As pessoas aqui também existem regiões em que elas são mais amigáveis, menos amigáveis. Existe isso aqui em Portugal, mais tradicionais, menos tradicionais. Então, tudo isso tem que ser um combo mesmo
para que faça sentido para essa pessoa que está pesquisando e está querendo vir aqui para Portugal. Então, antes de vir, tem que pensar, tem que responder tudo isso. Eu sou aqui, eu sei que você aí é a das canetinhas, né? Você vai mostrando, Lúcia, as canetinhas ali para mostrar o perfil das pessoas. Aqui eu sou muito das planilhas. Eu adoro colocar as planilhas. Eu acho que ali a gente consegue visualizar coisas. E eu até entrego sempre uma planilha que eu usei para minha mudança e eu entrego pro pessoal lá no Posso Te Mostrar. Tá lá gratuito para todo mundo baixar. Que é justamente isso, etapa por etapa, falando: olha, tenha tantos meses de aluguel antecipado, você vai ter carro, não vai ter carro. Aqui em Portugal, o transporte público não é em todo lugar que funciona bem, só nas grandes cidades, então vou precisar de carro, então tem que fazer ali a minha troca da carta. Essas etapas, sabe, de um planejamento mesmo, até burocrático também, e é isso, ó, eu vou lidar bem com a distância da minha família, a distância dos meus amigos, com pessoas que eu vou chegar e muitas vezes eu não vou entender o que elas falam, né? Às vezes eu ficava na sala de aula olhando assim e falava: meu Deus, esse homem está falando a mesma língua que eu, mas eu não estou entendendo muita coisa, porque é diferente, sim. É, eu vou me dar bem se eu chegar e tiver um, um patrão que vai me tratar mal por eu ser brasileira? Como é que eu vou reagir diante dessa situação? Tudo isso tem que estar muito bem construído, tem que estar uma base sólida ali, firme mesmo, para que a pessoa venha e, como a gente falou, corte caminhos, entenda ali o que, que ela pode esperar do país. Uma coisa a gente fala muito dos pontos, né? A xenofobia, do custo, que tá mais alto, né? Do governo que está fechando ali e a gente não está encontrando. Mas a segurança que eu sinto aqui, os amigos que eu fiz aqui, inclusive portugueses, as pessoas que me receberam muito bem, tudo isso não tem preço, sabe? Eu olhar, minha filha é extremamente. Eu tenho uma filha de 5 anos que está no ensino público daqui de Portugal e que está tão bem ali, sabe? Junto com os outros amigos, com as professoras que tratam ela super bem. Ela está muito bem inserida na sociedade, ela está há 4 anos aqui e só tinha 1 ano no Brasil, então ela é muito mais portuguesa do que brasileira nesse sentido de comunidade. Então, se eu coloco tudo isso, eu falo, cara, Portugal continua sendo maravilhoso para mim, para minha família. Então, assim, se você quer ter essa parte boa de Portugal, você tem que saber ali também quais são as partes não tão boas ou ruins que você vai ter que lidar no meio desse processo, porque quanto mais preparado você tiver, menos frustração, menos decepção, e aí você não pega com 2 meses e pega sua mala de volta e vai para o Brasil, como eu vejo muita gente fazendo isso, porque não aguentou, né, a mudança. Então, tem que saber, mas é isso. Portugal continua assim, com portas abertas para estrangeiros. Brasileiros, existem facilidades por conta de ser da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Nós temos benefícios aqui em Portugal para os nossos pedidos de visto. Nós somos como prioritários, quase assim. Então, é isso. É estudar, planejar, se conhecer muito bem e vir com a mente aí tranquila de que vai fazer o seu melhor pelo país e que o país também faça o melhor para você, né? Vocês perceberam que eu trouxe a pessoa certa para falar sobre Portugal aqui no nosso canal, viu? Então, se você gostou deste bate-papo, já vai ali no canal. Posso te mostrar que a Ana tem vídeo todos os dias, falando tanto de Portugal quanto da Espanha. Inclusive, se você quer que ela volte aqui para trazer mais informações, só que dessa vez da Espanha, já coloca aqui nos comentários. E eu gostaria realmente de te agradecer imensamente por todos esses conteúdos que você acabou compartilhando conosco. Olha, poderíamos realmente colocar que tudo isso que você está falando é justamente o que nós apresentamos aqui no nosso canal. Você fazer um processo de imigração é como se você estivesse mudando completamente a sua vida. Então, para isso, você realmente precisa de preparação. Por isso que informação nunca é demais. Então, já corre ali para o canal da Ana para você realmente
ter acesso a essas informações se você estiver em dúvida entre o Canadá ou Portugal. Então, Ana, muito obrigada por você ter compartilhado todas essas informações aqui conosco. Eu que agradeço, Lúcia. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela conversa maravilhosa. Já fica aqui, né, o convite para você ir lá no nosso canal também, a gente conversar sobre o Canadá. Muitíssimo obrigada. E agradeço a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Deixo o convite para realmente ir lá, ó. Posso te mostrar? Tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, tem site, a gente tá ali sempre trazendo informações sobre Portugal, Espanha, Europa no geral, esse continente aqui que dá bastante conteúdo para a gente, então tem lá todos os dias informação, viu? Muito obrigada mesmo e eu espero todos vocês por lá. Inclusive, nós iremos deixar todos esses links das redes sociais do Posso Te Mostrar aqui na descrição deste vídeo. Já vá lá, deixa um comentário dizendo: olha, eu vim pelo canal Canadá Mais Que Um Sonho, para Ana saber que você conheceu ela aqui pelo nosso canal. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, inclusive, já deixa o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever por aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nele para você se tornar um inscrito do nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!